Olá pessoal, meu nome é Aline Davi, eu sou nutricionista e nesse canal eu ensino nutricionistas a terem uma conduta nutricional assertiva e hoje nós vamos conversar sobre alguns aspectos importantes correlacionados com o consumo alimentar. Será que de repente você consumir mais calorias à noite ou mais de manhã, isso influencia na questão do peso corporal? É isso que nós iremos ver. Então nós temos alguns artigos, na verdade 2 artigos, para que vocês verifiquem isso. Então vejam que esse artigo aqui é um artigo de 2019 que faz algumas correlações interessantes em relação a esse timing, né? Esse timing de nutrientes consumidos. Então é importante que eles falam pra gente que existe realmente uma influência desse consumo alimentar poder desempenhar algumas funções em relação à obesidade. Mas é importante observar que alguns estudos mostram essa correlação do consumo alimentar relacionado com obesidade e sobrepeso e alguns não mostram isso tão comprovado assim. Então nós temos algumas divergências ainda na literatura e eu vou te explicar um pouquinho sobre isso também. Então vejam que nós temos trabalhos que falam pra gente que pular café da manhã, almoçar mais tarde, uma alta densidade calórica, especialmente no jantar, estão mais relacionados com maior adiposidade, com maior sobrepeso e obesidade, porém os dados são controversos, especialmente por conta de algumas metodologias não tão adequadas. Vejam que nós temos o consumo alimentar de café da manhã, almoço, jantar e por aí vai, que pode ser diferente em cada pessoa. Será que o padrão de consumo alimentar é o mesmo no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa, na Índia? Não é bem assim. Então vejam que é por isso que muitas vezes nós temos alterações nessa metodologia que não fica tão acurada. Outra questão é, será que nós estamos condizentes com o horário de cada pessoa? Talvez algumas pessoas acordem às 6 da manhã, as outras às 10 horas e algumas vão dormir talvez 8 horas da noite e outras 1 da manhã. Então vejam que essa diferença também faz diferença numa correlação, em uma avaliação desse consumo alimentar em cada período. Então por isso também que alguns dados são conflitantes. Então vamos lá falar um pouquinho mais sobre isso. Então muitos estudos vão falhar realmente em definição para cada indivíduo do horário, da alimentação que ele faz. Então é por isso que os dados podem ser não tão fiéis assim. Lembrando que qualquer trabalho apresenta um viés. E aí ele fala o seguinte, que nesse trabalho nós temos 872 participantes que foram avaliados. Foi 1 ano de tratamento desses pacientes, de avaliação desses pacientes, o que é interessante, né? Bastante gente avaliada durante 1 ano. E aqui eles tiveram uma certa cautela em relação a perguntar para esse participante qual que é o horário que ele foi dormir e qual horário que ele acorda. Lembrando também que nós temos mudanças, isso não temos? Talvez você acorde um dia às 7 horas da manhã e um outro você acorde às 10. Será que você vai pular o café da manhã num dia, num sábado, por exemplo, num domingo? Pode ser que sim. Então vejam que isso também tem uma certa alteração individual em cada pessoa, se está de férias, se está trabalhando, se enfim, por tantas questões que podem acontecer, né? Pois bem, mas eles fizeram uma avaliação disso em relação a horário de dormir e aí, na verdade, o participante, ele anotava que hora que ele ia dormir e hora que ele ia acordar. Aí um outro ponto importante, será que a hora que ele anotou que ele vai dormir, será que ele dormiu mesmo ou ficou lá no celular? Será que ele dormiu direto? Ou ele demorou, custou a pegar no sono? Então são outras questões também que acabam levando a vários vieses nesses estudos e é por isso que a gente tem que ter um pouquinho mais de cautela quando nós falamos em cronobiologia, que é super interessante, mas tem que ter um pouquinho de cautela porque tem muitas variáveis, né? Bom, então o que eles relataram? Nós temos participantes, uma média aí de participantes, né, que são vários. Então vejam que nós temos participantes que dormiram às 7h30 da noite, bem cedinho, e outros às 4h40 da manhã. Então vejam que a diferença é grande. Em relação à hora de acordar, desde as 6 da manhã até 12h11. Então, é claro que nós temos cronotipos diferentes, pessoas com um padrão de cronobiologia aí diferenciado, o que já é esperado. Então é por isso que nós temos que pensar. Tem pessoas que são mais matutinas, não é? E outras que são mais noturnas. E tudo bem, e é por isso que a gente tem que pensar para
cada pessoa e para cada estudo o que de fato está correlacionado com um consumo alimentar perante quadro de sobrepeso e obesidade. É isso que esse estudo traz pra gente, que eu achei bem interessante. O que foi feito? O repertório alimentar dos participantes, e aí a questão é, eles mesmos preencheram. Claro que pode ter, de repente, algum viés, é bem provável, até porque eles não são nutricionistas para preencher eficientemente esse recordatório, mas, enfim, nós temos aqui um recordatório que é até bem interessante, que é esse ASA 24. Então é um recordatório que é online, que é bem interessante, do NIH, que vocês podem acessar inclusive, e coloca aí no Google, ASA 24 horas, recordatório alimentar. Então, quando você faz o teste, entra lá, olha esse link, entra, e aí você consegue cadastrar todos os alimentos, as porções, tudo muito bonitinho. Claro que o participante tem que colocar, né? Eu não estou ali do lado dele verificando o que ele consome. Pode ter um subrelato? Claro que sim, né? Mas olha, e até para quem faz pesquisa científica, é um artifício interessante para que você consiga validar o seu estudo. Então já é validado, estudado, porque é um ponto importante, né? Então assim que foi feito essa avaliação. Claro que o trabalho, esse que nós estamos falando agora, tem alguns vieses, né? Então, por exemplo, nem toda associação que nós verificaremos aqui nos próximos slides denota uma causalidade, ou seja, não é apenas esse motivo de comer mais de manhã ou mais à noite que leva à obesidade. Nós temos várias variáveis, por exemplo, exercício físico, alimentação mais rica em açúcar, ou mais rica em refinado, mais rica em processado, ou a alimentação é mais saudável, de repente, é menos rica em processado, enfim, tantos fatores, né? Estresse, sono e por aí vai. Então não é apenas esse ponto que leva, de fato, à obesidade ou sobrepeso. Outras questões, ó, coloquei para vocês aqui para fazer uma correlação com isso. Pensa só, pessoas que vivem na Ilhas Fiji, vamos supor que eu fiz um estudo por lá e disse que essas pessoas, elas vivem mais porque elas tomam água de coco, ou comem coco. Será que é só isso que é o fator de viver mais? Se ela vive na Ilha Fiji sem carro, com bicicleta, ela caminha, ela caça, ela nada, será que é só água de coco que faz viver mais? Bom, acho que não, né? Então vejam que não tem como a gente dizer que essa associação está totalmente correlacionada com a causa dessa alimentação mais de manhã ou mais à noite causar mais obesidade. Então atenção a isso também. Outro ponto, ó, o tempo de sono, como nós falamos, foi um autorrelato. Não foi alguém que foi lá e verificou quanto tempo ele dormia exatamente. Então foi um autorrelato, né? Nós não temos dados nesse estudo aqui em relação ao estilo de vida, se ele é sedentário, se ele é um atleta, se ele é um desportista, se de repente ele usa algum tipo de fármaco específico, se ele é um tabagista, ou também se ele tem alguma alteração no sono, algum distúrbio no sono. Ou seja, nós temos vários vieses aqui também, mas eu achei interessante que vocês verificassem alguns pontos que estão correlacionados com o cronotipo de cada paciente. Então vamos lá. Nós temos aqui alguns dados que foram correlacionados. Vejam, ó, que os participantes que consumiram uma maior quantidade das calorias diárias consumidas 2 horas após acordar têm menor associação com sobrepeso e com obesidade. Ou seja, então eles comerem mais calorias de modo mais expressivo de manhã tem menor correlação com sobrepeso, com obesidade, nesse trabalho com quase 900 pessoas. E aí vejamos só, tá vendo que tem assim, ó, o Q1, Q2, Q3, Q4, Q5? Essas são as quantidades, basicamente, que foram ofertadas. Quanto mais perto do Q5, quando nós temos aqui o Q5, quer dizer que come mais, que é o Q1, ele comeu menos. Então ele mostra o seguinte, ó, nós temos aqui, nessa bolinha preta, é a média total de todos os participantes. Nesse losango, nós temos aqui o paciente que tem um cronotipo matutino. E esse outro triângulo, nós temos um cronotipo mais noturno. E ele mostra o seguinte, ó, o Q5, que é o que come mais de manhã, comparado com o Q1, que come menos de manhã,
teve associação de redução em 50% em sobrepeso e em obesidade. E aqui nós falamos então de consumo alimentar especial no café da manhã, mais consumo em quantidades maiores no café da manhã. Então, comer mais no café da manhã do que à noite tem menor correlação com obesidade de modo geral em todos os participantes que foram avaliados. Só que agora ele faz uma certa correlação um pouco mais individual. Então vejam só, ele fala o seguinte: contrariamente à maior porcentagem de calorias consumidas à noite foi associada com maior chance de sobrepeso e obesidade, ou seja, se você consome mais calorias à noite, de acordo com esse estudo, existe maior chance de sobrepeso e obesidade. Mas olha que interessante, vejam que aqui, ó, participantes com maior quintil, que é esse Q5, têm 80% mais chances de sobrepeso e obesidade em comparação com o quintil 5. Então, consumo de calorias maior à noite tem uma associação maior com sobrepeso e obesidade do que consumi-las de manhã. Isso de modo geral em todos os participantes que foram avaliados, sem comparar aquele que é mais matutino e aquele que é mais noturno. E agora nós temos aqui uma correlação interessante dessa tabela, que eu sei que tem uma certa, fica longe para vocês avaliarem, né? Mas eu mando para vocês depois o artigo científico para que vocês possam olhar esses dados mais de pertinho. Então aqui nós temos, né, alguns participantes tem um período, tem um cronotipo mais matutino e outros mais noturno. Então veja que aqui nós temos vários dados desses participantes em relação a esse consumo alimentar, tanto de manhã quanto à noite, mas também no período da tarde. Então, pensando tanto à tarde, mais no comecinho da tarde, quanto mais pro finalzinho da tarde, ou seja, a tarde inteira em relação a isso, depois vocês verão esses dados com mais cautela no artigo científico, porque eu acho que daqui você não consegue visualizar os valores, né? Mas, de certa forma, qual que é a importância dessa tabela? Mostrar que esse consumo alimentar no período da tarde não estaria mais correlacionado com sobrepeso e obesidade. Gente, é claro que lembrando que o que mais importa ainda é a questão do superávit calórico e déficit calórico. Então não adianta você pensar em comer um superávit calórico respeitando apenas o cronotipo, sendo que é uma coisa importante, porém a caloria consumida ainda é mais importante, né? Então, bom senso também em relação a isso. Só que o principal desse trabalho, para mim pelo menos, é esse ponto aqui, que ele separou em relação ao cronotipo. Qual que é a questão? Lembra que a gente já viu essa imagem antes, no primeiro slide, onde eu te falei sobre as proporções globais, sobre os dados globais de todos os participantes. Só que agora nós temos algumas novidades em relação ao cronotipo. Então, bolinha preta é o dado geral, losango é o dado de participantes que tem um cronotipo matutino e triângulo, participantes que têm um cronotipo mais noturno. Em relação ao consumo alimentar pela manhã, café da manhã, o que traz pra gente? Maior consumo de calorias pela manhã foi associado com menor chance de sobrepeso e obesidade em pessoas com cronotipo matutino, certo? Em participantes com esse cronotipo matutino, a chance de sobrepeso e obesidade foi 68% menor quando comparado, quando a pessoa consome mais calorias de manhã do que quando consome à noite. Então, consumir mais calorias de manhã por pessoas que têm esse cronotipo matutino é mais interessante. Só que olha esse dado. Em contraste, participantes do cronotipo noturno não tem diferença em sobrepeso e obesidade em relação a esses quintis, Q5 e Q1, ou seja, consumir mais calorias ou menos calorias de manhã. Ou seja, essa questão de comer mais calorias pela manhã por participantes que têm o cronotipo matutino faz diferença, a princípio de acordo com esse estudo. Porém, por participantes que têm um cronotipo noturno, não faz diferença comer mais calorias de manhã ou menos calorias de manhã. Ou seja, tem diferença em relação a cada indivíduo.
Então vejam que a gente precisa talvez pensar em respeitar o cronotipo do paciente, ao invés de pensar em só jogar, que essa informação é mais interessante comer mais calorias de manhã. Será que é para todo mundo? Talvez não. E é por isso que alguns dados podem ser conflitantes perante a resultados de cronobiologia, né? Bom, nós temos mais dados. Aqui é um dado parecido, né? É um gráfico muito parecido, só que na verdade é o consumo alimentar à noite, ou seja, aqui a gente está falando do jantar do paciente. E ele fala o seguinte: associação entre maior consumo alimentar à noite com sobrepeso e obesidade das pessoas foi maior em participantes com cronotipo noturno. No cronotipo noturno, o maior consumo, né, no Q5, aqui o quintil, foi associado com 5 vezes mais chances de sobrepeso e obesidade quando o Q1. Então, consumir mais calorias, mais densidade calórica seria pior à noite para esses participantes. Em contraste, nenhuma associação foi verificada entre os participantes do cronotipo matutino, comparando o maior consumo alimentar com o menor consumo alimentar. Então, Q5, maior consumo, Q1, menor consumo. Ou seja, tem diferença em relação a isso também. Se o paciente tem cronotipo matutino ou tem cronotipo noturno. E ele fala o seguinte, de outros estudos que mostraram também alguns dados importantes. Um estudo suíço, com mais de 3 mil pessoas, o que realmente é bastante, 62% que comem mais à noite apresentam mais obesidade. Certo, só que aqui nós não temos também uma comparação do cronotipo, igual esse estudo fez pra gente. 70 mil participantes japoneses jantar 2 horas antes de dormir, pelo menos 3 vezes por semana, aumenta em 36% a chance de obesidade. Perfeito? Então nós temos dados que mostram isso pra gente de modo geral. Além disso, uma revisão sistemática com uma meta-análise, ou seja, um trabalho que vai comparar vários trabalhos dentre si, mostrou que o jantar com maior consumo de calorias, apenas 4 dos 10 trabalhos desse estudo, dessa meta-análise, mostrou associação com obesidade. Então, ou seja, nós não temos tanta comprovação assim em relação a isso. E aí, um ponto importante, em relação ao bom senso. Você vai pegar esse dado e vai tentar traduzir para a sua prática clínica, que é o que mais importa pra gente que trabalha em consultório, né? Ou seja, pensa comigo, você tem um participante ali, um paciente que quer emagrecimento. E ele fala pra mim assim, que realmente ele se sente mais desconfortável quando come mais calorias à noite, enfim, compreensível para conseguir dormir de repente. Claro que eu posso trabalhar com essa cronobiologia pensando em distribuir a caloria diária um pouco mais de manhã, e talvez reduzindo até chegar à noite. Isso é possível? Sim. Eu posso testar isso com o meu paciente? Meu paciente fala que ele come à noite e não se sente mal, mas eu posso testar isso? Claro que sim. E essa foi só uma questão que eu disse, né? Passar mal ou não, mas enfim, pensando numa questão de sobrepeso e obesidade. Eu posso pensar então em distribuir mais calorias de manhã do que à noite? Sim. Eu posso pensar no cronotipo desse paciente, mas ali no meu paciente, é um paciente que dorme muito tarde. Se eu colocar mais calorias de manhã, ele acorda às 11 horas. Como que eu vou fazer isso? Não vai dar para encaixar as refeições. Pois bem, então saiba trabalhar também com cada perfil de cada paciente. Meu paciente, Aline, ele é um paciente que trabalha à noite e ele não consegue ficar sem comer, justo? Então eu vou tentar trabalhar de acordo com a necessidade. Nada impede que você tente fazer uma distribuição, de repente, com mais calorias de manhã e menos à noite, mas respeite o seu paciente. Verifique qual que é o padrão alimentar do seu paciente e veja se isso se encaixa com isso. O que mais importa ainda, é claro, é o déficit calórico, com uma boa alimentação, uma boa qualidade. Então, ou seja, nada impede que você faça, mas também encaixe de acordo com o seu paciente. Eu posso ter mais resultados assim, Aline? Provavelmente sim, mas você tem que aplicar e verificar se isso é algo viável para o seu paciente. E olha só, nós temos dados conflitantes, não temos? Nessa falha de avaliação também do cronotipo. Será que eu estou avaliando de modo eficaz
cada paciente daquele trabalho que nós fizemos foram autorrelatos. Então, de repente, também tem falhas ali. Então, é importante que a gente consiga reconhecer algumas falhas que existem nos estudos, para que assim mais trabalhos sejam feitos e a gente possa comprovar realmente essa conexão do cronotipo com sobrepeso e obesidade. E lembrando que tem muita coisa a mais a ser descoberta e a cada dia a gente vai descobrindo, né? Óbvio. Além disso, um ponto fundamental: não teve um controle alimentar adequado, concorda? É um recordatório, tudo bem, mas não foi um trabalho que foi feito com uma alimentação muito parecida em relação a proteínas, carboidratos, lipídios. Isso não foi feito. E foi só um recordatório, não foi ajustada a caloria diária. Então também tem viés, né? Concorda comigo? E além disso, ó, eu comparei os grupos com déficit calórico semelhante? Também não. Ou seja, nós temos que ter mais trabalhos que façam essa avaliação. E tem um monte, é claro. E eu trouxe para vocês esse trabalho aqui, que é de 2018, que fala um pouquinho mais sobre esse controle. Ele não trabalha com cronotipos diferentes, então cada trabalho tem a seu viés, obviamente. Mas aqui, ó, nós temos um trabalho de 4 semanas. Eu sei que não é tanto quanto o outro, que foi 1 ano. Dieta hipocalórica, ou seja, 23 pacientes, eu sei que é menos também do que quase 900, de 50 a 80 anos. Só que olha que interessante aqui. Nós temos um café da manhã, que é o grupo café da manhã, 50% das calorias no café da manhã. E também nós temos 35% no almoço e 15% no jantar. Esse é o grupo café da manhã. O grupo jantar, então olha só, o grupo café da manhã chama BF, tá? De breakfast. E jantar, dinner, né? Então nós temos aqui 15% das calorias no café da manhã, 35% no almoço e 50% no jantar. Agora eu te pergunto, para você que está aí me assistindo, qual que você preferia? Consumir mais calorias de manhã ou mais à noite? Difícil, né? Saber. Talvez você fale, não, para mim é fácil, para mim melhor de manhã. Ah não, para mim mais à noite. Cada um tem a sua resposta. E o seu paciente também, então ó, pensa nisso. E aí nós temos aqui, ó, que bonitinho, grupo café da manhã e grupo jantar. Calorias muito parecidas, por uma volta aí, ó, de 1.257, grupo café da manhã, e 1.298, grupo jantar. Proporção de carboidratos, proteínas e lipídios muito semelhante. Então os dados aqui são muito ajustadinhos para que eu compare de fato esse fator, se é consumir mais calorias de manhã ou à noite. Porém, as calorias são idênticas, a proporção de macronutrientes é idêntica. Então tem que ser assim, para ser melhorzinho o nosso trabalho e a comparação também. E aí vejam só, aqui nós temos, ó, em relação ao peso corporal, lembrando que eles estão em déficit calórico, então peso corporal, e aqui a comparação do peso, da redução de peso corporal no café da manhã e no jantar. Então olha só, aqui nós temos realmente, ó, uma redução do peso. Claro, eles estão em déficit calórico. Porém, vejam que a redução de peso nesse período foi similar. Não tem diferença significativa entre os grupos estudados. Ou seja, o grupo café da manhã reduziu 7 quilos e o grupo jantar 6,8 quilos. Ou seja, nenhuma diferença, né? E aí ele fala o seguinte, ó, em relação a outros panoramas que foram avaliados, como glicemia de jejum e insulina, reduziram significativamente após a dieta de déficit calórico, justo, em ambos os grupos, sem diferenças no consumo alimentar mais de manhã ou mais à noite. Além disso, sensibilidade à insulina hepática e também periférica, que é a muscular e do adiposo também, né, foram melhoradas, né? Então isso é interessante com o déficit calórico, porém sem diferença entre os grupos estudados. Ou seja, o que ele mostra pra gente que o que mais importa de fato é o déficit calórico. Lembrando que, de acordo com esse trabalho, a questão de comer mais à noite ou de manhã não teve nenhuma diferença. E claro que você pode ajustar isso de acordo com o seu paciente. Mas, de acordo com esse trabalho, não tem tanto efeito assim em relação à cronobiologia, igual o outro trabalho que mostrou pra gente que sim. Então veja que nós temos dados conflitantes. E é por isso que eu te trouxe um trabalho que mostra mais eficácia e o outro
que nem tanto assim. E talvez se eu pegasse esse trabalho e separasse os participantes com um N maior, com divisão de cronotipo, será que eu encontraria mais dados importantes? Talvez sim, talvez não. Então por isso que a gente também tem que ter um certo bom senso em relação a isso. Bom, então o que eu faço ali? Considera a individualidade de cada paciente. Como o seu paciente se sente mais à vontade para que ele consiga ter aderência ao plano alimentar, que é o ponto que mais importa pra gente. Não só em relação à proporção de calorias distribuídas ao longo do dia, mas em relação a um tipo de dieta. Será que vai ser low carb, low fat? Qual que é a sua estratégia? Então tente adaptar o modo mais fácil para o seu paciente. E nada impede, como a gente já comentou, que você coloque menos calorias à noite ou menos de manhã, de acordo com o seu paciente. E nada impede também que você faça uma estratégia de colocar mais calorias de manhã e menos à noite, que você avalie seu paciente daqui uma semana e ele te fale se gostou ou não. E você pode modificar isso de acordo com a resposta dele. Então veja que o seu tratamento nutricional, ele vai sendo modificado a cada consulta. E tudo bem, né? Sem problemas. Então o que mais importa é realmente a aderência do seu paciente. O déficit calórico. Não adianta também eu pensar assim, não, paciente, ó, você vai comer mais de manhã, tá bom? Tudo de manhã. E à tarde você vai comer pouquinho. E o paciente passa fome, o paciente não consegue seguir o plano. E ele descompensa. Imagina só, você colocou todo um café da manhã maravilhoso, completo, com 50% das calorias diárias. 1000 calorias, por exemplo. E aí as outras 1000 vão ficar pro almoço, pro lanche, pro jantar. Pra mim é pouco. Eu acho que é pouco. Então vejam, cada um de nós tem uma vontade. E talvez essa pessoa comendo menos calorias à tarde começa a descompensar, começa a achar, eu vou fazer mais isso não, vou comer o que eu quiser. Então cuidado, atenção. Vejam que a teoria nós temos vários dados, agora a prática a gente tem que saber ajustar de acordo com cada paciente e cada ser é individual. Lembrando que nós temos dados importantes a serem seguidos. E você? O que você acha? O que você já leu sobre isso? Nós temos vários dados super interessantes em relação à cronobiologia, alguns com mais, como vocês viram aqui, né, com mais acurácia em relação ao estudo, alguns, cada um deles foca num ponto diferente. Qual a sua opinião sobre isso? O que você já leu sobre isso? E claro, você já aplicou isso na sua prática clínica? Teve resultado? Conta pra mim e até a próxima.